Quanto tempo será que leva para conseguir uma aprovação em concurso, hein? Já se pegou pensando sobre isso? Se você estuda para concurso, se você está almejando seu cargo público, é bem provável que sim, né? Mas fica comigo aqui nesse vídeo que você vai descobrir o que é ainda mais importante do que essa resposta sobre o tempo, ok? E seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Mayra Blani, sou auditora do TCU, aprovada 2 vezes nesse concurso. Também sou especialista em inteligência emocional, em preparação para concurso e já vou aproveitar para te convidar para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber as notificações, para que você não perca nenhum dos novos conteúdos que vem por aí, ok? E aí, quanto tempo será que leva, hein, para passar no concurso? É muito natural a gente se perguntar isso e que a nossa mente gosta de prazos, a nossa mente gosta de entender um ciclo inteiro, né? Quanto tempo ele vai levar e entender o começo, meio e o fim. Então é uma questão natural da gente querer saber, até porque somos humanos e a gente quer que as coisas aconteçam rápido ou a gente quer pelo menos saber ali qual que vai ser o prazo para saber se a gente topa pagar esse preço ou não, se vai valer a pena para a gente investir nisso ou não. Só que, infelizmente, a grande resposta que é depende, não tem como a gente precisar uma data, não tem como dizer, olha, leva 5 meses, 9 meses, 1 ano, 2 anos, 3, não tem como dizer assim com precisão. E fica comigo aqui até o final, porque eu vou te explicar ainda o porquê que ficar fixado nisso de quanto tempo vai levar pode ser mais prejudicial, pode mais te prejudicar, te atrapalhar do que te ajudar. É claro que passar num concurso vai depender aí de muitas variáveis. Por exemplo, qual é o concurso que você está querendo? Qual é a quantidade de matérias desse concurso? Concorrência, eu sempre falo para você não se preocupar tanto, não se focar tanto na concorrência, mas claro, ela vai ter aí o seu grau de influência, sim, no tempo que leva. Tem as próprias questões individuais aí de cada pessoa, de quanto tempo consegue se dedicar, quanto tempo de estudo por dia, conseguir pegar um estudo com consistência, estudar da maneira correta, enfim, tem uma série de fatores. E aí já foram feitas pesquisas com os cursinhos, com vários aprovados, para ter uma média mais ou menos de tempo de quanto as pessoas levam para serem aprovadas. Claro que, né, tem todos esses pontos aí que eu trouxe que vão variar muito mesmo, mas se você quiser muito matar a sua curiosidade sobre quanto tempo a média das pessoas leva, é entre 1 e 2 anos. Essa é uma informação bem macro e bem genérica e eu não quero que você se apegue a ela. Eu quero que você foque no que você pode fazer, no que está no seu controle. O ponto principal para a gente entender aqui é que passar no concurso é um projeto de médio a longo prazo. E esse médio a longo prazo pode ir desde alguns meses até alguns anos. Mas por que que eu tô falando para você não se apegar a esse prazo? Porque se você se apegar a um prazo geral, podem acontecer duas coisas aí. Uma, você vai tentar se enquadrar nesse prazo e talvez você tivesse capacidade, recursos, condições de abreviar isso. Só que aí, se você já se programou para beleza, vai levar 2 anos, sei lá, 3 anos, talvez você se desmotive, desacelere e acabe aí levando um pouco mais de tempo do que você especificamente precisaria. E a outra coisa que pode acontecer é você começar a se comparar com essas pessoas, e se você levar mais tempo do que isso, você pode começar a se julgar, a se criticar, a achar que o problema está com você, que você tem alguma coisa de errado, e não necessariamente é o caso, né? Mas, introdução feita, vamos lá. Passar no concurso tem 2 fatores: o que você controla e o que você não controla. Então, dentro do que você controla, o que é que está? É você estudar da melhor forma que você puder e aprimorando sempre as suas técnicas de estudo, e estudar de forma eficiente para concurso, que é bem diferente do estudo que a gente fazia na escola. Não é simplesmente sentar e sair estudando, e é por isso que dentro do Passar Sem Pirar eu ensino para os meus alunos, né? Dentro do elemento da preparação, como é que você estuda de forma correta para concurso, para aproveitar melhor esse tempo e ter um rendimento melhor. Tem a questão de quanto tempo você consegue dedicar por dia, tem a questão de consistência, que é, né, com certeza uma das mais importantes aí, porque não adianta você estudar muito por pouco tempo, ficar algumas semanas estudando com muita intensidade e depois não conseguir manter isso ao longo do tempo. Não, ao contrário, né, consistência, a gente precisa começar
devagar e ir crescendo esse ritmo de estudos. Tem as questões também de que tipo de histórico que você já tem com as matérias. Vamos dar um exemplo bem óbvio aqui, né? Mas só para ilustrar o que eu estou querendo dizer. Se você é formado em direito, por exemplo, mesmo que você não esteja fazendo um concurso específico para a área de direito, você vai ter mais facilidade nessas matérias. Se você é formado em contabilidade, também, mas não precisa ser formado nas matérias daquela área para conseguir passar. Fato é que sou eu aqui formada em publicidade e passei aí em alguns concursos, inclusive 2 vezes no TCU, que não tinha nada a ver com o que eu estudei lá na faculdade. Mas é claro que o nosso grau de afinidade ou desafio com as matérias que vão ser cobradas naquele concurso, independente de eu já ter estudado aquilo ou não, vai influenciar também o tempo que você vai levar para estar bem preparado. E sem contar o emocional, que é um dos elementos principais que precisa estar em dia para a gente conseguir estudar com qualidade e consistência. Dentro do que está na sua esfera de controle, resumidamente, é fazer o seu melhor pelo tempo que for necessário até que a prova encontre a sua preparação. Agora, também tem todo o resto que está fora da sua esfera de controle. Basicamente, aí, as datas de edital, datas de prova, mesmo quando a gente passa, muitas vezes a nomeação não vem logo em seguida, né? Às vezes leva um tempinho aí. Tem alguns casos também em que a nomeação, mesmo a pessoa sendo aprovada, a nomeação não acontece. E eu não tô falando isso para te desmotivar, não, tá? Se fizer sentido para você, se você tiver certeza que é isso que você quer, a carreira pública pode sim te trazer uma condição de vida excelente. Mas eu quero que você esteja ciente de que essa jornada até chegar lá tem esses percalços todos aí. É o famoso é o que é, aceita que dói menos, porque aí você já vai preparado para o que você vai encontrar no caminho. E assim você evita aí eventuais frustrações e surpresas ao longo do caminho por não saber que era assim. Então, sim, vale a pena. Sim, é um investimento que eu não me arrependo nem um pouco de ter feito em mim, na minha preparação, nos meus estudos. Estou muito feliz e muito grata por ter feito o que eu precisava fazer para chegar às minhas aprovações. Só que o caminho tem esses obstáculos aí que a gente precisa estar ciente para poder enfrentá-los de forma mais tranquila. Já passei por tudo isso também, eu sei o quanto é desafiador, mas é o que é, aceita que dói menos. E se você resolver que realmente quer levar a carreira do concurso público a sério, você tem que estar disposto a lidar com tudo isso, ok? Mas voltando um pouquinho, lembra que eu estava te dizendo para não se comparar com prazos, com outras pessoas. Às vezes você vai ver entrevistas de aprovados e eles falam o tempo que eles levaram, ou esse dado geral que eu te trouxe aqui de entre 1 e 2 anos, e você começa a se comparar com isso. Não faça. Comece a focar sempre no que você pode controlar. Aquela pergunta super comum de eu receber nas redes sociais, que eu não gosto muito dessa pergunta, justamente porque não existe uma resposta fácil, certeira e precisa, e também porque normalmente ela indica que a pessoa está num estado um pouco de ansiedade, talvez até de um pouco de imediatismo, né? É a famosa dá tempo de passar nesse concurso. Sempre que tem alguma notícia de um edital chegando, de uma autorização, de um concurso que esquentou, é muito normal eu receber essas perguntas. Ah, se começar agora dá tempo, ou se retomar agora depois de X tempo parado, será que dá tempo? E não sei o quê. Enfim, tem um vídeo aqui no canal que eu já falei sobre isso, dá tempo de passar nesse concurso, mas só para retomar um ponto principal aqui, quando a pessoa faz essa pergunta, será que dá tempo? Normalmente, o pensamento é o tempo que leva para fechar um edital. E você até pode construir uma noção aproximada do tempo que você levaria para fechar um edital se você fizer um cálculo. Vai lá no material, calcula a quantidade de páginas que tem todo o material daquele concurso, e quando você sabe a sua velocidade de leitura aproximada, você faz a conta aí e consegue chegar nessa noção. Só que isso não é muito útil por alguns motivos. O primeiro é que fechar edital não é garantia de aprovação. Você simplesmente ler todo o conteúdo de um edital não quer dizer que você vai chegar na prova e conseguir fazer o que realmente importa para passar, que é o quê? Acertar questões, pintar a bolinha certa no gabarito.
Então, velocidade de leitura não quer necessariamente dizer que você consegue responder questões no dia da prova. Não é sobre simplesmente fechar o edital, é sobre estudar com qualidade e de forma sólida, construindo uma base sólida naquelas matérias para que você consiga, então, acertar questões na prova. Conheço casos de pessoas que fecharam o edital e não foram aprovadas, e de outras que não fecharam, mas estudaram muito bem uma parte principal e conseguiram responder as questões sobre aquilo. Não ache aqui que eu estou advogando que você pode estudar só o que vai cair. Inclusive, tem um outro vídeo meu aqui também, né, que eu já falei sobre isso, que é dá para estudar só o que vai cair na prova. Mas a grande questão que eu quero trazer aqui é: não fique na agonia de correr logo com o conteúdo, saber em quanto tempo você consegue ler aquele conteúdo, porque não é isso que vai dizer se você realmente vai estar pronto para passar na prova ou não. Um alinhamento que eu deveria ter feito no começo do vídeo com você é que tá tudo bem a gente ter essa curiosidade e se perguntar, né? Poxa vida, quanto tempo será que leva? Uma curiosidade natural. Agora, quando a gente fica muito fixado nisso, em querer saber, em colocar isso como um prazo, aí é que pode ter problema. E acontece muito sem perceber, acontece muito com aquelas pessoas que acreditam que durante um tempo você vai esquecer do mundo, esquecer da vida, focar totalmente em concurso, focar totalmente nos estudos e ali só estudar, e depois disso você vai estar com a vida resolvida e vai estar tudo bem. Esses relatos que eu ouço de pessoas que me falam assim: nossa, Mayra, eu estudei muito bem por 2 anos fazendo meu máximo, estudei muito bem, ou então até para o concurso X, né? Estudei muito bem até o TCDF, até a receita do ano tal, até não sei o quê. Depois disso eu não consigo retomar de jeito nenhum os estudos. O que acontece muitas vezes nesse caso? Sem perceber, a pessoa fez isso. Ela falou: eu vou dar o meu gás aqui, vou dar meu melhor, vou dar meu máximo por esse período aqui, ou então até essa prova aqui chegar, e aí depois disso eu vou viver a vida. Se alguma coisa aconteceu nesse meio tempo aí, nesse meio de campo, alguma coisa fora do controle da pessoa, ou ela bateu na trave, ou a prova não veio, ou a nomeação não saiu, enfim, aí ela até pensa, conscientemente ela fala: vou continuar estudando, só que ela não consegue mais, ela começa a ter muita dificuldade de voltar, de retomar os estudos. E isso é porque, sem perceber, ela programou a mente dela que ela ia sofrer, entre aspas, né? Ela ia se sacrificar muito e abdicar de tudo naquele período, e isso não deu certo. A mente dela, sem ela perceber, tá falando: não, não topo mais. Não era só até aqui que a gente ia se sacrificar e daqui para frente ela ia voltar a viver? Não tô topando mais, agora eu quero voltar a viver. Isso é um processo inconsciente, né? Mas olha só, por que que muita gente não consegue ter consistência e por que que muita gente cai nessa armadilha que eu tô falando aqui agora, de se dar um prazo, faz o seu melhor, ele dá um gás louco naquele prazo e depois não consegue mais? Porque o sofrimento, o sacrifício, o esforço, a abdicação, ela precisa ter um prazo para acabar. Essa ideia de estuda pra caramba e só faz isso e não faz mais nada e não se dedica a mais nada, enquanto você não passar, não pode ter lazer, vida social, outros projetos, não sei o quê. E aí por trás dessa ideia tá, né, justamente o quê? Muito sofrimento, muita abdicação e muita relação sem uma recompensa imediata. Ela vai fazer 2 coisas: ou ela vai fazer a pessoa se colocar esse prazo, mesmo sem perceber, então em 2 anos, ou então até a próxima prova, ou então ela faz a pessoa nem começar, nem conseguir. Porque o sofrimento, essa abdicação mais exacerbada, ela às vezes é necessária, mas ela precisa ter um prazo para acabar. É por isso também que a gente diferencia os períodos de estudo, antes do edital e depois do edital. Depois do edital, você sim vai dar esse gás, essa abdicação do máximo que você puder, só que já tem a data para acabar, que é a data da prova, percebe? Antes do edital, que é quando a gente precisa começar a estudar para ter chances de passar, para estar competitivo depois, quando a prova sair, a gente não sabe qual prazo vai ser esse, justamente por essas questões todas fora do nosso controle. Então, o processo de estudos, a rotina de estudos, precisa ser sustentável para que possa ser consistente, para que você não caia nessa armadilha de ou eu nem começo direito, ou então eu faço por um período, mas se por acaso não der certo, eu não consigo mais seguir. E aí, às vezes, faltava um pouquinho para conseguir a minha aprovação e eu jogo aquele esforço, aquele empenho todo fora.
Então, mesmo que você não saiba, e né, não quero que você fique fixado nessa questão de quanto tempo vai levar, você entender, aceitar e focar num médio a longo prazo acaba sendo a maneira mais rápida de passar no concurso. Agora, atenção, tem um ponto de atenção aqui. A nossa mente tende a pensar em extremos. É muito normal eu ir para um dos dois extremos. Ou eu vou me matar de estudar aqui, não vou parar enquanto eu não tiver aprovado e vou me sentir muito culpado se acontecer alguma coisa que eu não possa estudar num dia, não vou conseguir descansar direito, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, que isso aqui não dá certo, né? Já conversamos sobre isso. Ou então é o outro extremo de, então tá, então se é no médio prazo, se é no longo prazo, então tá tudo bem, hoje não preciso estudar muito, amanhã também não, semana que vem eu faço e tal. E não, focar no médio a longo prazo não quer dizer que você vai deixando e vai ficando na flauta, na mosca. Quem falava na flauta era o meu pai. Ninguém vai entender isso na flauta, então volta, peraí. Não quer dizer que você vai deixando para o dia que der para estudar, não. Quando eu falo em processo sustentável, em rotina sustentável e médio a longo prazo, eu não estou falando que você não tem que estudar, que você não tem que se empenhar, você não tem que empregar o seu tempo e a sua energia nos estudos. Sim, você tem. Só que não é dessa maneira louca e sem limites aí de só estudar o tempo inteiro e não pensar em mais nada e enquanto não passar que a vida não existe, não sei o quê. Entende isso? É um ponto muito sutil, mas é um ponto fundamental desse vídeo aqui. Se você foca no médio a longo prazo com um processo sustentável, você consegue ter consistência. E essa consistência também inclui você ir aumentando a sua carga diária de estudos à medida que isso for possível para você. Então, não ter prazo é diferente de não ter pressa. Anota isso, não ter prazo é diferente de não ter pressa. Só que, muito cuidado aqui, pressa é diferente de desespero. Ter pressa que eu tô querendo trazer para você é, opa, beleza, eu vou fazer a minha parte todos os dias. Só que a minha parte não é, ai meu Deus, que desespero, ai Nossa Senhora, enquanto eu não passar, eu não vou poder parar, e eu não posso descansar, e eu tenho que estudar o tempo inteiro, e eu tenho que... Entende? Não é uma coisa nem a outra. Não ter prazo é diferente de não ter pressa, mas pressa não é sinônimo de desespero. Pressa que eu tô trazendo aqui é, beleza, vou fazer a minha parte sempre, 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 mas dentro de uma rotina sustentável. E retomando aquele ponto de que o sofrimento tem que ter prazo para acabar, você tem que, para sua rotina ser sustentável e você conseguir manter essa consistência ao longo do tempo, você tem que manter na sua vida coisas que são importantes para você. Você tem que ter aí o seu equilíbrio. E quando eu falo de equilíbrio, também muito cuidado de novo com a questão dos extremos, né? A gente não está falando aqui de equilíbrio de tudo que pode ser feito na vida, eu vou fazer em um dia. Não, equilíbrio é questão de você saber o que é importante para você de verdade, ter consciência real das suas prioridades e saber dedicar qualidade de tempo para elas e não quantidade de tempo para elas. Assim você consegue ir estudando, você está se empenhando sim, focando na solução e buscando aí cumprir as suas metas todos os dias com consistência, só que isso vai deixar de ser a coisa mais pesarosa da vida. Olha só que legal essa mensagem aqui que eu recebi de uma aluna do Até a Posse. É sobre isso, entende? A maneira mais rápida de ser aprovada é justamente essa. Então, entende por que não faz tanto sentido você ficar se perguntando ou querendo ter muito uma definição de um prazo ali de quando é que você vai conseguir ser aprovado? Algumas pessoas até me falam, nossa, Mayra, mas eu preciso planejar a minha vida, é importante eu saber esse prazo para poder planejar. Se eu vou fazer uma reserva financeira para parar de trabalhar e ficar só estudando, eu preciso saber quanto tempo, para saber quanto que eu economizo de dinheiro ou quanto que eu posso gastar por mês. Eu entendo de verdade essas questões. Só que aí a gente tem que voltar lá no que eu falei no comecinho, é o que é. Não é porque a gente gostaria de saber, seria mais confortável se a gente soubesse, que isso é possível de saber. Se a questão financeira é algo que pega muito para você, que está sendo urgente de resolver, o que eu sempre aconselho é tenha um plano B, vá arrumar alguma outra atividade, mesmo que não seja o mesmo salário que você vai ter no serviço público, pelo menos para que você tire a corda do pescoço e consiga se dedicar aos estudos aí pelo tempo que for necessário, né? Médio a longo prazo, fazendo o seu melhor. O mais louco dessa história toda é, quanto mais a gente tem essa pressa, essa angústia, essa coisa de querer saber um período certo, parece que mais longe, mais difícil
difícil fica? Por 2 motivos. Tanto pelo princípio da panela fervendo, né? Sabe aquela coisa de você colocar a panela no fogo e você liga o fogo para ferver e você fica olhando, parece que não ferve nunca, porque você está o tempo inteiro focado ali, e então parece que demora mais mesmo. É mais ou menos isso. Se você não tem outras coisas na sua vida para colocar o foco, outras coisas que são importantes para você sentir que a sua vida não está parada em função dos estudos, tem essa sensação, essa questão de, nossa, mas essa panela não vai ferver nunca, né? Essa aprovação não vai chegar nunca. E também o segundo ponto que é, isso vai te gerando várias questões emocionais aí, vai aumentando a ansiedade, nervosismo, enfim, e quanto mais você pensa nisso, menos você consegue estudar ali com qualidade, com tranquilidade e realmente ir fazendo um estudo mais sólido do que você precisa para ser aprovado. Então, não vale a pena ficar fixado na ideia de eu quero um prazo para ser aprovado. Eu sempre falo aqui, entre o dia que eu decidi vou ser auditora federal de controle externo do TCU e o dia da minha primeira posse, foram 6 anos. Só que nesse período eu passei em outros concursos também. O primeiro TCU que eu fiz foi em 2007, eu não fui aprovada, mas logo em 2008 eu já fui aprovada no Supremo. Tudo bem que aí eles demoraram mais 2 anos para me nomear, que foi a parte fora do meu controle, né? Mas fui aprovada no Supremo, depois de 2009 fui aprovada na ANTAC, tudo isso dentro da minha jornada até o TCU. Pode acontecer muita coisa aí na sua jornada de estudos, você pode ter outras oportunidades além daquela que você está mirando especificamente. A grande questão é, se você conseguir encarar a jornada do médio a longo prazo, estando o mais de boa, o mais ok com isso, ou quer dizer, em outras palavras, né? Com o emocional mais equilibrado em relação a isso, sem ficar se afetando, se abalando. É claro que um dia ou outro nós somos humanos, a gente vai ter sim dias de um pouco mais de desânimo, dias de mais gás, e dias que a gente está mais paciente, por assim dizer. Não estou falando dessas oscilaçõezinhas de humor que nós somos humanos e nós tendemos a ter. Estou falando de quando a gente entra naquele ciclo mesmo de, nossa senhora, isso aqui não chega nunca e eu não posso fazer mais nada enquanto eu não passar, não sei o quê. Entrar nessa neura como um padrão é que não pode, é o que vai ser prejudicial. Mas trouxe aqui apenas a minha história só para ilustrar. Só que o que eu realmente quero que você leve desse vídeo é isso. Foca menos em quanto tempo vai levar e mais em como eu posso ter um processo consistente de estudos, é para isso que o Até a Posse existe, inclusive, um processo eficiente de estudos, que eu não fique nesse sofrimento exacerbado, que eu consiga levar outras áreas importantes da minha vida também, para que assim eu vá estudando até a posse, né? Até passar. E não fique, né? Só começa e para ou desista o tempo inteiro. Focar nas questões que você controla, fazer uma boa preparação, cuidar do seu emocional e ir vivendo um dia depois do outro com outras coisas que são importantes para você também. Não ter só na sua cabeça que só existe concurso e enquanto você não passar a vida não faz sentido, vão te ajudar a ter consistência e, consequentemente, você vai acabar até estando preparado para passar mais rápido do que se você ficar só o tempo inteiro preocupado com quanto tempo vai levar ou em só estudar e não fazer mais nada. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha feito sentido para você. E se você gostou desse conteúdo, deixa o seu joinha aqui. Assim eu vou saber que o conteúdo está te ajudando e vou poder gravar outros conteúdos desse mesmo tema aqui. Aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho para que você não perca nada dos próximos vídeos que estão vindo por aí. Tá vindo muita coisa legal. E também te convido a compartilhar com outra pessoa que você conheça que pode precisar desse conteúdo. Vamos fazer o bem circular, né? Não custa nada e sempre volta pra gente. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.